Agora, nesse capítulo 3, ainda nós temos o versículo 7. 2 Timóteo 3, 7. Diz assim, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso quer dizer o quê? Está sempre aprendendo, mas nunca toca na verdade, nunca toca na realidade que transforma, nunca toca a Deus. Aprende, mas sempre fica a mesma coisa. As coisas não mudam. E o versículo 13 de 2 Timóteo 3 diz, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esse é o destino desse mundo. Irão de mal a pior, e nós podemos ver pelas profecias da Bíblia que será assim no final dos tempos. Enganando e sendo enganados. Todos vivendo debaixo do engano. Isso aqui foi o que Paulo falou para Timóteo. Agora nós vamos ver Mateus 24. Mateus 24 é uma porção em que o Senhor Jesus fala a respeito do final dos tempos. Paulo falou do final dos tempos. Agora vamos ver o que o Senhor Jesus diz a respeito do final dos tempos, tá? Mateus 24. A partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Veja, os discípulos se aproximaram do Senhor e perguntaram, quando isso vai acontecer? E que sinais acontecerão na tua vinda e na consumação do século, quer dizer, no final dos tempos, do fim do mundo. O versículo 4 diz o seguinte, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Olha só, aquela última porção que lemos de 2 Timóteo 13 diz assim, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E essa porção da palavra do Senhor começa o seguinte, vede que ninguém vos engane. E aí, vamos ler rapidamente versículos 5, 6 e 7, que diz assim, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8, porém, tudo isto é o princípio das dores. No grego é princípio das dores de parto. Isso quer dizer, o Senhor então nos fala, primeiramente no aspecto espiritual, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, nós temos que estar alertas espiritualmente nos tempos finais sobre o engano. Segundo, essas coisas exteriores, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, e tudo isso é o princípio das dores. Princípio das dores de parto. As dores de parto têm uma característica. Ela não ocorre só uma vez, não é? A dor de parto ocorre uma vez, depois de um tempo ocorre outra vez, e a frequência vai aumentando. Frequência vai aumentando.
Eu morei no Rio Grande do Sul muitos anos. Morei mais ou menos uns 15 anos no Rio Grande do Sul. Inundação, acho que ocorreu 1 ou 2 vezes. E agora, o pessoal que mora no Sul, eles estavam dando testemunho. Nesse último ano, já foram 3 vezes. É a frequência da dor de parto. Está vendo? Versículo 9 diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então fala também de uma maneira muito clara, os cristãos serão perseguidos, né? Isso vai acontecer no final dos tempos. A questão é, aqui no Brasil, por enquanto, nós não estamos sofrendo perseguições, mas vai aumentar. Hoje já não temos a liberdade de falar muitas vezes o que a palavra de Deus ensina. Por quê? Porque a iniquidade já está operando, inclusive na questão da lei, não é isso? Se você fala alguma coisa, se você nega fazer alguma coisa que a Bíblia diz para não fazer, a perseguição e a condenação. E as coisas só irão piorar. Queridos casais, vocês estão preparados para isso? Isso é o que a palavra de Deus nos diz. São coisas que irão acontecer. Se nós falarmos, quando acontecer eu vou me preparar, será tarde demais. Porque a pressão será fortíssima.